Cristo como um Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristianismo. Posso fazer perguntas? Pode. Sim. Deise, o que é cristianismo? Eu sei, só que eu esqueci. Célia, o que é cristianismo? Lembra daquele programa de frente com o Gabi? Pergunta, responde errado. Vai, fala uma única frase. Cristianismo. Defina cristianismo. Pula essa parte. Iane, cristianismo. Eu? É. A prática de viver segundo Jesus Cristo. Kelly? Não. Hilda? Cláudia, o que é cristianismo? Não lembrar. Marcelo, cristianismo. Pessoal, não vou falar assim, pastor, missionário, não. Somos aqui alunos e. Tá? Cristianismo, curto e grosso. Seguidores de Cristo. Seguidor de Cristo. Regina, cristianismo. Alexandra, o que é cristianismo? Chegou hoje, já tá. Tá bom, mas irmã Mara, né? Cristianismo. Jesus no centro. Jesus no centro. Josélia, cristianismo. Seguidor de Cristo. Verônica, cristianismo. Leandro, cristianismo. Seguir os passos de Jesus. Irmã Carla, cristianismo. Pula. Carlos, cristianismo. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Irmã Wanda, cristianismo. Uma religião monoteísta abraâmica, não? Seguindo. Bem definido, já ganhou dela na prova. É rápido, Bandinho. É uma frase rápida. 10. Monoteísmo. Tá, mas aí. Vamos Seguindo, né? pegar uma polêmica em cima da resposta dela? Vamos? A único Deus. Olha só, pessoal, ela falou que cristianismo é uma religião monoteísta. Vocês creem nisso? Afirmam? Sim. Sim. Mas não é Pai, Filho e Espírito Santo? Me explica isso, sua Trindade. É a Trindade, não tem. E é difícil de explicar, né? Ou nem tem explicação. Nem tem explicação. Não tem. Vocês sabem como é que se permanece essa essência do cristianismo? 3 pessoas em uma só? Vamos deixar isso aí para quando a gente estudar cristologia, tá? Ou a martiologia, né? O soteriologia. Isso. Aí a gente vai pegar mais essa definição. Então vamos lá. Revista. Página número 4. Como identificar uma seita? É logo depois da definição. Mas só que nós vamos para a página 4, lá no ponto lá em cima. A minha está 3. Nós vamos ficar na página 4. O título é Como identificar uma seita. Mas nós vamos para a página 4, que é lá em cima, no número 3. Confissão de fé. Confissão de fé dos judeus. Os primeiros credos da Bíblia estão em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Deus, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos escrever isso aqui? Não vou deixar. Deixa bem traído, não. Algumas versões podem estar diferentes, tá? Da Bíblia.
Vamos abrir aí Marcos 12 também. Deuteronômio já está aqui escrito, tá? Então vamos abrir a Bíblia aí, Marcos 12. Para a gente fazer essa comparatividade aí das passagens. Marcos 12, 29. Quem não tem a apostila pode vir aqui à frente pegar, por favor. Marcos 12, 29. Amém? Amém. Vamos lá. Gente, eu tenho que... Não vai passar, tá? Eu tenho que ler de mesmo de corcunda. Vamos lá. 12, 29. Está ali no quadro. O vento está passando minha Bíblia aqui. Tá passando. Então vamos lá. Deuteronômio, né? É o último livro escrito por Moisés aqui. Escrito por Moisés. Ele vai trazer essa relação, né, como nós falamos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Moisés alertando o povo, né, sobre a unicidade, né, o monoteísmo, a unicidade do Deus vivo, do Deus grande. Mas vamos pegar essa contextualização aqui. O povo de Israel via isso, presenciava isso, sentia isso, vivia isso, essa unicidade, esse Deus único. Havia essa fé suficiente no coração dessa nação de Israel, esse sentimento de Deus ser o único Deus. Não, né? No geral, não. Estavam sempre errando. Sempre errando. Então isso aqui é praticamente um alerta, né? É um despertar, é algo para chamar a atenção, né? Essa unicidade de Deus, né? E quem sabe dizer que quando que isso aqui realmente se concretizou na vida desse povo? Quando que Israel se tornou monoteísta? Como? Quando? Em que situação que você lê na Bíblia? Como é que eu vou dizer? Que evento, né, que aconteceu com Israel, que ele praticamente se enquadrou nessa passagem quando Moisés fala isso? Depois do cativeiro babilônico. Eles retornaram de uma tal maneira que eles deixaram a idolatria no cativeiro. Então o que a gente vai perceber? Que quando Moisés ele vai trazer esse despertar, esse alerta, ouve, ó Israel, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porque eles não viviam isso na prática, não, no dia a dia. Não viviam. Então esse despertar, esse alerta de Moisés para o povo, tinha algo de específico, de especial, de urgência. E foi necessário, foi preciso o povo ir para o cativeiro. Quanto tempo? 70. Quanto tempo? 70. Nossa, Foi 70 anos. Foi necessário para que uma palavra de Deus, escrita por Moisés, viesse a acontecer verdadeiramente na vida deles. Se eles realmente vivessem isso aqui na íntegra, seria necessário 70 anos de cativeiro? Não, né? O cativeiro foi provisão de Deus. Sim. Sim. Foi um castigo para o crescimento de Israel por parte de Deus. Então vocês creem que Deus levou, necessitou, precisou levá-los para o cativeiro para que determinada palavra se cumprisse na vida deles? Porque eles eram o quê? Um povo escolhido, também, mas era escolhido. Então, para que a palavra do próprio Deus se firmasse e acontecesse na vida desse povo, Deus necessitou de levá-los para um cativeiro que durou. Gente, era a nação de Israel, hoje é você. Se há alguma palavra na Bíblia que está escrita e você não se encaixa nela, cuidado com os cativeiros que Deus pode te levar. É bom ficar atento ao cativeiro, pastor, porque tem gente que passa pelo cativeiro. Quantos Moisés Deus não tem levantado na face dessa terra para nos alertar?
E passamos por tantos cativeiros e não percebemos que Deus está querendo tirar algo de nós ou acrescentar. Ele continua fazendo. Às vezes murmuramos de uma providência de Deus. Marcos. Aí Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, Senhor Deus, nome de Deus. E agora vamos lá, Marcos 12, 29. Quem abriu, lê para mim aí, bem alto. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem falou isso? O próprio Jesus. E que passagem é essa aqui? Você leu? Marcos capítulo 12, verso 29. Ele está citando o que aqui? Deuteronômio 6,4. Se faz cumprir as escrituras. Não é? Tremendo. A Bíblia explica a própria Bíblia. É. Aconteceu lá no Antigo e está acontecendo no Novo. Glória. Ouve, ó igreja, o Senhor Deus é o único Deus. Só que detalhe, aqui tinham vários ídolos. E hoje? Qual é o ídolo que ocupa nosso coração? E o pior de tudo que a gente percebe na igreja. E o pior de tudo que a gente percebe na igreja. Vamos lá. Glória a Deus. Isso aqui não é igreja não, isso aqui é seminário, é aula. Glória a Deus. Mas ele está aqui. Abraão está lá, vívido, com a família, pai sentado, maravilha. Tem no coração dele um desejo de ter algo que todos os patriarcas, até das outras nações, ímpias tinham e Abraão não tinha. O que era? O que Abraão desejava? Um filho. Foi Adão que pediu a Deus a necessidade de ter a esposa chamada Eva? Então me responde aí, me explica que eu não estou entendendo. Adão queria? Ele falou isso na Bíblia? Não. Oi? Deus viu que não era bom para o homem dar só. Gênesis 2 de tudo. Mas como é que é? Ele pegou jogou cartas, ele leu na bola de cristal? Como é que ele sabia disso? O sentimento de Adão demonstrou isso. Não é bom o quê? E Deus providencia. Aí Abraão agora tem o mesmo sentimento de que queria ter um filho da promessa. E teve? Teve. Sim, Não Isaac. foi? Sim. Isaac, né? Sim. Ismael, Isaac. Vamos lá. Ana, estéril. O que Ana mais desejava? Orou, teve um filho? Já tentaram ver o paralelo de Ana com Abraão? Os dois com a necessidade de terem filhos, não fala nem de esterilidade, mas de querer ter um herdeiro. Qual foi a promessa de Ana? Se engravidar, ela se entregar. E ela fez isso? Então ela pegou a promessa e devolveu a Abraão. Não, embora ele tenha ido no holocausto, Deus se coloca no meio, Deus fica de um lado de Abraão, bota Abraão no meio e bota Isaac do lado. A vida de Abraão agora era só o filho da promessa. Esqueceu de Deus. Aí Deus se coloca ali, bota Abraão no meio e fala assim: Abraão, aqui estou eu, aqui está a tua promessa. Quem você escolhe agora? Eu ou a tua promessa? A promessa. O que acontece hoje de muita gente na vida é que ora, Deus promete, Deus cumpre. Mas quando recebe a promessa, se volta a olhar para a promessa e esquece de Deus. Esquece. Passa seu tesouro no coração. Aí sai dessa passagem bíblica e como Jesus falou aqui em Marcos. Lembra de Paulo para Timóteo? Jovem pastor, tu vai lá para a igreja, Paulo foi da igreja, coloca Timóteo. Tutor lá, olha que Timóteo teve escola bíblica, hein? Com a mãe, com a avó, Lloyd, Eunice, com Paulo. Aí Paulo na cartinha, Timóteo, Timóteo, que tu aprendeste de mim, e eu de Gamaliel, e do próprio Cristo ressurreto, e tu aprendeste também da tua avó, da tua mãe, Lloyd e Eunice, agora procura na congregação pessoas idôneas que queiram aprender e passa para eles.
Só que, acima de tudo, Timóteo, ser tu piedoso. Piedade ali, piedoso na Bíblia, não é aquele que é generoso em doar as coisas, não. Ah, eu sou piedoso completo, não. Piedoso ali no termo teológico quer dizer aquele que primeiramente busca a Deus. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Acima do teu ministério, do teu dom, do teu talento, da ovelha, da igreja, acima de tudo, Timóteo, se tu um homem que busca a Deus. Sabe por quê, Luan? Quando você primeiramente busca a Deus, todas as coisas automaticamente fluem naturalmente. Deus vai acrescentando diariamente. Só que às vezes, muitas vezes, a gente para o processo, que a gente recebe aquilo que é de Deus e acaba caindo no campo da idolatria. Deus deixa de ser o centro. Deus deixa de ser o foco. E passa a ser algo secundário. Eu viso mais, lembra das 10 virgens? Por que as 5 ficaram? Por que as 5 ficaram? Tá, isso é teoria, teórica, prática. O que significa isso? Elas sabiam o que tinham que fazer, estavam pela ordem, não pelo amor a Deus. Todas elas eram noivas? Sim. Todas elas tinham véu? Sim. Tinham grinalda? Tinham veste de noiva? Tinham aliança de noiva? Sim. Então todas elas eram a igreja. Todas dormiam. Mas nem Todas estavam buscando a Deus, ou comprometida com Deus. Tudo isso que nós falamos aqui, sabe por que as 5 ficaram? E elas não estavam preocupadas com a volta do noivo, chegando noivo para pedir em casamento. Estavam preocupadas com a festa. Tem muita gente na igreja que está preocupada mais com os eventos do que com a volta de Cristo. Meu Deus. Olha aí. Vai ser surpreendente. Eu sou noiva de Cristo, mas eu estou preocupado, sabe com o quê? Com a festa. Com os afazeres, com convidados e não com o noivo. As 5 que subiram estavam ansiosamente pela chegada do noivo. As outras que ficaram queriam festa, queriam eventos, queriam festividade. Estavam mais voltadas para a obra de Deus do que com Deus na obra. E ficaram. Tinham tudo para subir, mas não tinham o mais importante, o coração receptivo para a volta do Senhor Jesus. Glória. Então quando se cai, vou dar dica até no trabalho. Quando se cai nesse contexto, e eu não observo isso aqui, eu posso dizer que eu estou sendo idólatra. Estou caindo numa heresia. Eu não tenho Cristo como foco, como centro. A resposta de cada um de vocês é o quê? Cristo é o centro, Cristo é o foco. Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor. E quando a gente não vive isso, não pratica isso, o que acontece comigo? O que eu sou? Vamos lá? Ó, o 3, né? Confissão de fé dos judeus. Os primeiros credos da Bíblia está em Deuteronômio 6,4. Nós lemos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Citado por Jesus no primeiro mandamento, Marcos 12, 29. Ainda hoje é citado pelos judeus religiosos 3 vezes ao dia. Os camaradas continuam até hoje monoteístas, né? Ao ponto de negar a Jesus como Messias, né? Erraram aí nesse ponto. Já pararam para pensar se eles aceitassem Jesus como o Senhor naquela época? O que seria de nós? Ou como que Deus resolveria isso? A gente não tem que agradecer porque eles negaram? Não é verdade? Né? Porque o ramo verdadeiro é Israel. Nós estamos enxertados. Né? Nós somos um ramo enxertado. O credo dos apóstolos é o mais antigo dos 3 principais credos da igreja cristã. História. Diz a tradição que ele foi formulado pelos apóstolos logo após a ressurreição de Jesus e que cada um deles apresentou um artigo de fé. O texto mais antigo desse credo é datado 700 anos depois de Cristo. Muitos creem que esse documento construía a confissão batismal da época. Vamos abrir em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, Bíblia. Minha Bíblia está tão velhinha. Essas carinhas são boas. Está cheia de cola aqui. De anotação.
Ah, que linda anotação. Ok? Amém? Quiser me emprestar no dia da prova, pastor? Oi? Quiser me emprestar no dia da prova, eu Pode agradeço. ser. Mas a prova não é pergunta explícita, é interpretativa. Vai preparando aí, tá? A cabecinha aí. Fala nisso hoje, antes que eu me esqueça. Vou pegar uma folha em branco daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vai anotando aí a dupla, tá? Eu quero o nome da dupla para fazer o trabalho sobre a heresia. Tá? Então vão formando duplas aí. Tá bom? Se faltar uma pessoa, pode ser em 3. Mas eu quero o nome das duplas. Vamos lá. Então, olha bem. Havia um credo, havia toda uma historicidade para que o cristianismo se tornasse uma religião oficial, né? Então andaram por muitos caminhos, né? Após a ressurreição de Cristo, a crucificação, morte, ressurreição, a ascensão, né? E antes de ele se ascender aos céus, ele faz uma promessa. Qual é a promessa dele? Antes de ascender? Pessoal, vocês estão com vergonha de falar? Sério mesmo? Não me deixaria órfão. O que ele fala mais? Vai, continua. Mas tem mais coisa que ele fala. O mais importante. Eu preparar lugar. E que ele voltaria. Que ele voltaria. Já pararam para pensar se Jesus apenas morresse na cruz do Calvário e não ressuscitasse? O pecado ia ser perdoado? Sim. Porque a ressurreição não traz perdão de pecado. Traz perdão de pecado é a crucificação, sangue derramado. E se ele ressuscitou, o que traz teologia para nós? O que a ressurreição traz? Esperança de vida após a morte. Não é isso que é a ressurreição? Vida eterna. Não é? Então, eu posso dizer que, segundo as religiões comparadas do mundo todo, a única que se tem notícia de que tem um Deus que é adorado, reverenciado e que ressuscitou somente no cristianismo. Nenhuma outra religião do mundo há uma divindade que ressuscitou dentre os mortos, somente Jesus. Então a ressurreição é a base principal do cristianismo. Ressurreição. Outro ponto, ele ressuscitou. Esperança de vida após a morte, vida eterna. Mas o que ele faz depois da ressurreição? Ele vai preparar um lugar, se ascende aos céus, que nos dá a certeza de que ele voltará e nos levará para este. Agora a pergunta é: nós vivemos em função disso? Desse retorno dele e a nossa ida para lá com ele? Nós vivemos em função disso? Nessa esperança dele voltar? A igreja vive assim hoje? Deveria, mas não. Tudo é voltado para essa demanda? Para essa tese? Ou a igreja está longe disso? A igreja está longe. Está longe? Muito longe? Tem se pregado isso? A volta de Jesus? Não. E isto é alarmante, porque todas as demais religiões do mundo, a base delas é justamente a essência do seu Deus, do seu credo. E o cristianismo está se esquecendo das suas funções. Nós estamos nos esquecendo do maior princípio: ressurreição, vida após a morte. Muita gente vai ficar como aquelas 5. Parece que a igreja, de dia a igreja, lembra da esposa de Oséias? Não é? A esposa de Oséias, de dia a igreja, esposa, à noite prostituta, idólatra. 2 fases na mesma moeda, na mesma pessoa. É o santo e o profano. O que nós estamos vivendo no cristianismo? O que precisa ser mudado? O que eu preciso fazer? Porque também é muito fácil eu falar, doutrinar, querer fazer, mas eu mesmo não me conserto. Eu mesmo não me conserto. Eu mesmo não estou me enquadrando em Deuteronômio 6:4 e Marcos 12:29. Jesus citou. Ah, pastor Paulo, é só do Antigo Testamento. Não, Jesus falou.
Ó, Jesus confirmou. Jesus. Já falei para o pastor Marcelo Lourenço agora. Pastor Marcelo Primo, chama o pastor, não sei o que falar agora. Marcelo Primo, ele vai dar a última doutrina agora, de fevereiro, que vai ser a revista da EBD. Nós vamos começar em março da semana que vem. Vão ser 6 temas só falando de pecado e inferno. Só de pecado e inferno. Vou falar igual o pastor Henrique, traz o capacete. Vai ser só sobre céu e inferno, pecado. Nós precisamos ser sacudidos. Precisamos ser sacudidos. Não é? Se todo mundo vai correr da igreja, eu não sei. Mas pastor Marcelo Lourenço aceitou. É doutrina. Vamos lá. Conteúdo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, morto e sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Tá? É o credo, então, chamando o credo. Oi? No B. Nós estamos no B, conteúdo. Nós lemos lá, nós lemos confissão de fé dos judeus, 3. 4, credo dos apóstolos. Aí no 4 tem a história e o conteúdo do credo dos apóstolos, né? Vamos ler então. Aí, tá vendo? Tá atento, hein? Vamos lá, vamos ler Lucas 1 ainda. Tem a ver com isso aqui, com esse credo aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar de novo para pedir o raciocínio aqui. Vamos lá. Só o capítulo 1 mesmo, versículo 1. Daqui a pouco a gente vai ler. Vamos lá, deixa eu voltar aqui no B. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, morto e sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, né? A Igreja Católica, por sua vez, acrescentou Ave Maria ao credo original. Quando se acrescenta algo em Cristo, se torna o quê? Poderia botar isso na internet. Dá uma aula dessa, botar na internet é perigoso. Tudo bem, vamos lá. Uma das principais obras de Satanás é subtrair ou acrescentar coisas a... Aí eu te faço a pergunta. Na Igreja de Cristo, tem se tirado, acrescentado algo da palavra? Dá para perceber? Sim ou não? Sim, tem muito. Mas tem busca. Tem muita coisa. Mas não se pode. É porque tem gente que não percebe, não conhece, vai comendo aquilo que é dado ali, vai comendo e leva É papagaio, vai repetindo o que se ouve, não estuda Vai isso aí. creia da palavra. Eu estava fazendo um vídeo bíblico no aplicativo, aí eu fiquei confusa que não estava falando nada, aí eu fui na Bíblia. Tudo errado. Quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, ele dá algumas palavras, né? São 7 palavras. E uma delas é: filhos, eis aí a tua mãe. Fala para os apóstolos com relação apontando para Maria, que é a mãe dele. Né? Mãe, eis aí os seus filhos. A Igreja Católica pega esse contexto e fala que Jesus está entregando a humanidade para ser filho de Maria. Má interpretação. Ave é igual a aleluia, é um termo, é uma interjeição de santidade. Pode ler como interjeição. É igual você falar aleluia, de onde vem aleluia? Pastor, pegando a palavra que eu escuto de altar. O quê? Vamos conjecturar. Conjecturar. Isso é muito complicado.
Mas você pode conjecturar. Quando você não tem certeza daquilo que está falando, aí você conjectura, você não afirma. Sim, quer ver? Daquilo que conjectura. Não, tudo bem. Mas quando você lê a Bíblia, e a Bíblia não está dizendo aquilo, não tá afirmando, você conjectura que pode ser ou não. Aí você traz para a igreja. Bom, eu tenho mania, eu pessoalmente, eu tenho mania de trazer parábolas, analogias. Eu falo assim, vamos lá, de repente João Batista estava lá com Jesus com 3 anos de idade, os dois estavam lá jogando bola de gude. Está na Bíblia? Não, mas tu vê que está fazendo para poder pegar um contexto para que a gente entenda o que está acontecendo, como que eles chegaram naquele sistema. Vamos supor, por exemplo, tu acha que João Batista teve visão de Cristo desde o nascimento? Quando a única vez na Bíblia que ele fala que Jesus é Deus, primeiramente? Foi aonde? Onde começou? No batismo, né? Eis o Cordeiro de Deus, porque tinha aquela fila para o Jordão. João batizava com água, discipulava, formava discípulo e enviava para Jesus. É muito interessante isso, né? O camarada era o cara que a Bíblia diz que de nascido de mulher não havia ninguém maior do que ele. E ainda assim, ele sabia o lugar dele. Tem gente que por muito menos quer tomar o lugar do pastor na igreja. Olha aí, Marcelo. Mas ele fala no versículo 30 do capítulo 3 que ele conheceu o Senhor, ele entendia. Ele sabia quem era ele. Eu só vou preparar discípulo para enviar para Jesus. Eu só sou líder do departamento, eu não sou o pastor da igreja não, tá? Eu só estou discipulando, mas tem alguém maior do que eu aqui. Eu fico aqui porque esse é o meu ministério. Esse é o meu ministério. Eu sei o meu lugar. Está no conteúdo de uma sala de aula. Quer saber mais? Vamos aqui fazer reunião sobre o pecado de alguém? Fala com o pastor presidente, estou aqui para dar aula. É assim o plano de João Batista. Preparava o caminho e enviava para Jesus, né? Aí de repente está lá batizando com água, aquela coisa todinha. Primo de Jesus, Maria e Isabel ficaram grávidas no mesmo período. Cresceram juntos, foram ao Maracanã juntos, subiram no pé de jabuticaba juntos. Um cortou a pipa do outro, brigaram. João Batista foi fazer fofoca, Jesus me bateu, roubou minha lata de bola de gude. Quando ele entendeu a grandeza do Cristo, ele não teve ciúme, ele não teve preocupações com isso. Não. Ele entendeu quem era ele. Não, era ele, aquele camarada. E ele era tão humano também, que na prisão ele mandou perguntar. Vai lá e pergunta para ele se ele é. Mesmo Cristo sendo nós esperamos outro. Porque estava preso e a função dele era preparar discípulo para Jesus. Aí está lá, cresceu com Jesus, viveu com Jesus a vida todinha. Está batizando todo mundo, de repente ele olha alguém vindo diferente na direção dele. Peraí, Marcelo, dá licença, Luana, dá licença, Mara, dá licença, Cláudia, dá licença, Kelly, dá licença, Leandro. Dá licença, Cristina, dá licença. Peraí, sai da frente, sai. Porque quem está vindo agora na minha direção não é meu primo Jesus. Não é aquele que ontem eu estava lá conversando com ele sobre o filme do Rambo que nós vimos no cinema. Peraí, ele é o Cordeiro de Deus. Está chegando na terra a solução para a humanidade. E olha também a dimensão que ele também está em espírito. Porque para ele reconhecer. Foi algo espiritual. Eu estou falando o seguinte: foi naquele momento que ele teve esse reconhecimento de que era o Messias. Aí a gente tem a Bíblia fala sobre isso. Ele reconhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a gente pode fazer uma conjectura imensa nesse contexto. Por exemplo, está escrita a palavra Trindade ali? Não, mas está representada. Mas está representada. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz audível do Deus Pai. Eis é meu Filho amado, quem tem o prazer. Então a gente tem um leque de informação dentro de um contexto que a gente pode conjecturar, fazer uma analogia, até criar uma parábola, um contexto, para quê? Para ir uma ilustração dentro disso tudo aí, para enriquecer. O que eu não posso é afirmar aquilo que não está escrito. Afirmar não. Afirmar eu não posso jamais. Eu não posso acrescentar nada.
Nada do que ali está escrito. É igual falamos semana passada. Eu subi ao monte lá com os varões, Deus me deu uma revelação. Vou trazer essa revelação como doutrina para a igreja. Cuidado. Aí você quer forçar o irmão, a irmã a viver como você está vivendo, porque você teve a revelação de Deus. A revelação é tua, não é para a igreja, não é para o teu irmão. Se Deus mandar você andar de roupão, ande você. Se Deus, você é varão, Deus falou para você não usar mais bermuda, só de calça, não quer dizer que estar usando bermuda está em pecado, não. Isso é para você. Deus quer você assim. Só que a gente pega um contexto geral, acho que a minha experiência é para todo mundo. Não é assim que funciona? O Lucas 1. Mas nesse momento que João reconhece Jesus, ele já não via Jesus desde 18 anos que passou esse período, né? Isso é interessante. Não, a Bíblia não diz que ele não viu. A Bíblia diz que a Bíblia também não diz nada. O que a gente lê no contexto é que Jesus ficou 18 anos sem contexto de historicidade. E apareceu nesse momento. Ele aparece com 12, com 30 anos ele aparece e vem, mas também a gente não sabe. Aí vamos lá, vamos conjecturar. Onde estava? Ele se encontrou com Jesus? A gente não sabe. Nesse Mas período. o que ela está querendo dizer, pastor, eu creio, não sei. Ao trabalho, ao O que ela trabalho. está querendo dizer é que quando João Batista Ele conhece, identifica o cordeiro. vê Jesus, ele não diz que é o primo dele que está vindo, ele vê Jesus como o cordeiro. Mas então, mas foi isso que eu falei. Ele olha para Jesus e já não vê mais como primo, vê como filho de Deus. Vê como filho de O cordeiro que tira o pecado. É isso aí. Mas antes, o que ela está querendo dizer, que de 12 a 18, Jesus aparece com 30 anos de idade. 18 anos que Jesus não aparece na história, a gente não sabe se o João Batista teve encontro com ele. A Bíblia não mostra. Não mostra, a gente não sabe. Provavelmente não, porque João Batista se retirou do deserto. A gente não sabe. Provavelmente não. Então aí eu não posso ter essa afirmação. Realmente estava realmente enxuga a reconhecer que aquele era realmente o cordeiro, porque era isso realmente. Exatamente. Poderiam se encontrar no templo? O povo de Israel no peregrinava. Quem deveria estar no templo nessa época de João Batista? Era ele, né? Não era ele? Alguém confirma? Isso aí eu estou falando heresia. Quem deveria estar... É Lucas, né? Vem aí, vamos lá, Lucas, Bíblia. Olha essa outra. Lucas 1, Não, peraí, Lucas 1 que está depois. então Lucas 3. É do batismo? Ó, Lucas 3. Ó, 3:1. Diz assim. Peraí, aí vai que não dá. Lucas capítulo de número 3. Posso fazer perguntas? Vamos fazer perguntas? Vamos lá. Ó, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo quem? Anás e? Sendo o quê? Sumo sacerdote. Veio no deserto a palavra de Deus a quem? Que era filho de? Zacarias era um sacerdote. Ele também era filho de Isabel, né? Ó, ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, né? Esse é o ministério de João Batista, preparar o caminho para Jesus. Só que a Bíblia está dizendo que nesse período haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e... Onde que eles serviam a Deus? Ana e Caifás? Dentro do templo. E a palavra de Deus vem a quem? A João Batista onde? No templo? Mas ele não era filho de Zacarias, que era sacerdote? Então quem deveria estar no templo não era Anás e Caifás, era João Batista, porque filho de sacerdote aconteceu alguma coisa ali, politicamente falando, que tirou João Batista de jogada e mandaram ele foi para o deserto. Mas Deus é tão fiel ao teu ministério que aonde você estiver, ele vai cumprir o ministério. E a palavra de Deus não vem a Anás e Caifás, vem João Batista. Seja no templo ou no deserto, onde você estiver, se não estão te dando oportunidade dentro da igreja, aonde você for, Deus vai te usar. Deus conhece o Dá uma pregação. Deus conhece
Essa é a fidelidade de Deus. Eu não preciso forçar, eu não preciso dizer quem eu sou, eu não preciso procurar o meu lugar. Deus, Ele sabe, vai te colocar exatamente onde você tem que estar. Se o homem me tirar, aonde eu estiver, Deus vai me usar. Mas foi o efeito é muito maior no deserto. Porque quando a gente prega na igreja, quem está sentado já quer Jesus. Coisa boa é quando está no grupo da sua família e você chega e diz assim: fala um pouco desse Jesus aí que vocês estão vivendo a vida inteira e você vê coisas acontecendo na vida das pessoas. Eles estão num lugar no meio da bebedeira. Eles entendem que Jesus mudou sua vida. E você está ali perto deles na bebida e vê aquilo. E na igreja já quer Jesus. Eles não. Então parece que faz muito mais efeito no deserto do que no centro. Glória a Deus, né? Não sabia dessa não. Viu como é que sai coisa aí que a gente, né? Maravilha. Então vamos lá. Ó, vou ler aqui a apostila e vamos para Lucas capítulo 1. Lucas primeiro não quer vir, né? Não quer sair. É muito interessante isso aqui, Lucas 1. Quem me responder exatamente essa interpretação de Lucas, eu dou um ponto no trabalho. Oi? Vamos lá. Então olha só, o que nós lemos aqui, né, no conteúdo B ali, de que é um credo, Jesus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Santo Espírito Santo, Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, da ressurreição do corpo de Cristo. A vida eterna aí, a salvação, a volta de Jesus, enfim. Então tu vê que houve um processo para que hoje, ou naquela época, o cristianismo chegasse como uma oficialização da pessoa de Cristo. Lembra que quando ele vem, ele começa a operar maravilhas, todo mundo quer matar, todo mundo quer blasfêmia contra ele, opera maravilhas, tu operou por Beelzebu, né? Começou a operar maravilhas, aí o povo, os fariseus, os grandes, nós não cremos no teu poder não, cara, que negócio é esse? Nós cremos no nosso pai Moisés. Aí Jesus chega e fala assim, se vocês crescem em Moisés, crerias em mim, porque de mim Moisés escreveu. Agora a gente fala, uma roda pergunta para a igreja. Vamos lá, Lucas capítulo 1. Moisés escreveu de Jesus? Sim. Está escrito lá? Quantos livros Moisés escreveu? Sim. Quais são? E Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio fala de Jesus? Sim. Não percebi isso não. Fala? Todo ele aponta. Jesus fala isso. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Porque de mim Moisés escreveu. Mas tem lá Jesus Cristo, tem lá o Messias, tem lá... Dá para entender, né? Ih, glória a Deus, vocês estão bons, hein? Glória a Deus. Oh, Jesus, eu estou com isso aqui, mano. É igual a passagem de Esther, pastor, que não menciona o nome de Deus, Não, mas deixa- vocês entendem que é fácil. Exatamente, é isso aí. E queriam até, na época do cânon sagrado, não queriam nem colocar o livro de Esther por causa disso. Então todos esses fatos aqui que nós lemos aqui, esse credo, houve um processo da chegada do cristianismo como religião oficial. Até então era seita, né? Era um processo novo, de onde está vindo isso. E eles tentam matar Jesus porque ele começa a fazer maravilhas, operar milagres, e fala assim, nós não cremos no nosso pai, nós não cremos em você. Não é o que tu está fazendo. Nós cremos no nosso pai Moisés. Aí Jesus responde para eles, se vocês crescem em Moisés, crerias em mim, porque de mim Moisés escreveu. Aí vamos lá. Gênesis. E não para por aí, né, pastor? Peraí, chega com o raciocínio. Senão eu vou perder meu raciocínio.
Não é assim? Olha o que Jesus quis dizer. Gênesis é o Deus criador, Êxodo é o Deus libertador, Levítico é o Deus santificador, Números é o Deus que caminha junto, Deuteronômio é o Deus que cumpre com a tua palavra. O que Jesus está querendo dizer? Eu sou o Deus criador, eu sou o Deus libertador, eu sou o Deus santificador, eu sou o Deus que caminha junto e sou o Deus que vou cumprir com a minha palavra. Eu voltarei para buscar a minha igreja. Equilíbrio. Né? É isso aí. Isso que Jesus estava querendo dizer. Moisés escreveu de mim. Se vocês crescem em Moisés, crescem em mim, porque de mim Moisés escreveu. E está ali Jesus inteiro. Inteirinho. Ele é tudo isso para nós. É o nosso credo. O único Deus. E vamos lá para Lucas 1. Então. Vamos? Deixa eu pegar a Bíblia na mão. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos. O que é fato? Acontecimento, história, historicidade, realidade. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos, que entre nós se... Lucas está falando para quem, pessoal, aqui? Um amigo dele chamado Teófilo. Não é? O grego, segundo diz o historiador. Ó. O que quer dizer Teo? Deus. Filo. Sabedoria. Amigo. Filéu, amigo. Filo. Amigo de Deus. Sabedoria é Sofia. Filosofia. Amigo de sabedoria. Aí ele escreve para alguém chamado Teófilo, que era amigo dele, quer dizer amigo de Deus. Vamos lá. Então, dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo pessoal, vamos participar aqui, vamos. Para quem? Para Lucas e para Teófilo e mais alguns companheiros ali, né? Agora, detalhe maior, quem foi Lucas? Mais do que? Mais do que? Ele também foi uma espécie de historiador, não? Pesquisador. Mais importante aqui, ele foi Não, já falou. Tu não ouviu, desculpa, Cristiano. O evangelista, pessoal. Né? Os quatro evangelhos. É o ministério dele. Agora, ele está escrevendo aqui porque ele ouviu fatos que foram transmitidos para ele. Olha só. Mas detalhe maior. Lucas andou com Jesus? Não. Ele não conheceu Jesus pessoalmente. Não conheceu. Vamos lá. Os mesmos que os presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra. Pareceu-me também, a mim, olha ele falando, Lucas, conveniente descrevê-los a quem? Então, que aquilo que Lucas, que transmitiram para Lucas, ele transmite para Teófilo. E diz, Teófilo, Teo, amigo de Deus, Filo, Nécio na palavra, o novo, não era judeu. Aí vamos lá. Ai, Edi de Vasconcelos, meu camarada. Aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem recebido, não guarde para você. Passa para outros que querem ouvir a palavra. Não é à toa que você está no posto, meu camarada. Desse jeito. Olha o que Lucas fala, isso é muito importante. Ó, pareceu-me conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo. Já repararam o ó excelentíssimo? Não dá ideia de alguém importante, ilustre, excelentíssimo. Esse cara aqui não era qualquer pessoa não, hein? Eu assisti um estudo que ele era um grego muito rico. É. Ele encomendou esse ensino. Obrigado, Joyce. Ganhou um ponto na prova, Joyce. Vamos lá, ó.
Ó Excelentíssimo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, olha essa palavra, minuciosamente, cuidadosamente, detalhadamente, entre as linhas, tudo que ele ouviu, mesmo não andando pessoalmente, ele começou a analisar, pôr em ordem, minuciosamente, detalhadamente, para passar adiante. Ou seja, não é apenas tudo que você ouve, passa para adiante. Tenha pelo menos a experiência de tentar degustar a palavra de Deus primeiramente, para passar para os outros. Nem tudo que você ouve, nem tudo que você quer. Exatamente, ou para passar também. Fala a verdade, tem muito sacolão dentro da igreja. Posso falar? Ó. Mentira, tu gosta, né? Muito sacolão, muita gente falando abobrinha, e nós recebendo abacaxi. Abacaxi é azedo. E tem uns que são grossinhos. Porque até a exortação, quando é de Deus, a gente sabe que é. A gente recebe numa boa, porque a ovelha recebe e muda calada. O bode não, ele dá. Eu vou embora, vou receber isso para comigo mesmo. Chega a palavra, não é? serviu. E é bom quando Deus nos exorta, a gente recebe, a gente... Vê até outra água. Vamos lá. Lucas. Ó. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás, ele já tinha algum conhecimento das coisas que já está informado. Sabe o que significa isso? Muitas das vezes Deus já prepara o coração daquela pessoa que você vai evangelizar ou pregar a palavra. Deus só vai confirmar que a pessoa já recebeu. Sabia que existe o fator Melquisedeque? O que é isso, professor? É a conversão antes da igreja. É a ação do Espírito Santo na pessoa antes de aceitar Jesus dentro da igreja. O Espírito Santo vai lá e visita a pessoa, prepara o coração para ela receber. Sabia disso? Aí logo depois o anjo vai lá no templo anunciar a passagem de João Batista, né? O nascimento dele, fala Zacarias. Onde vamos começar? Então, pessoal, vamos lá. Bíblia aqui. Não gosto de falar com o microfone. Mudando. Tem que falar? Tem, por causa da aula online. Vamos fazer uma vaquinha, comprar um microfone de orelha. Eu vou comprar aqui de orelha, vou comprar. Na tela, né? Eu gosto de falar gesticulando, andando. Livro. Então vamos lá. Presentear o senhor. Então Lucas vai contar a história de Jesus anunciada, que ele ouviu falar, que ele vai pegar algumas fontes para trazer o Evangelho. Confirma a certeza minuciosamente, traz essa teoria do cristianismo e passa para Teófilo na sua carta, e Teófilo começa a analisar também, porque já tinha ouvido falar disso tudo, e assim começa. O que eu estou querendo dizer? Até a chegada do cristianismo como religião oficial passou por um processo. Agora imagina todo mundo vivendo o judaísmo na íntegra. Aí chega lá alguém que se dizia louco, eu sou o Messias. A pergunta é, se nós estivéssemos naquela época, nós também iríamos crucificar Cristo? Com certeza. Talvez hoje crucificar isso. Iríamos? Com certeza. Iríamos? Por muito pouco a gente nega, por muito menos. E olha que nós já temos a Escritura Sagrada. Se ele viesse hoje com todo o entendimento que a gente tem, já crucificaria Era ele capaz de todos ser os dias. crucificado de novo, porque o povo está louco. Mesmo diante da ressurreição, vivendo no crucificaríamos contexto. ele todos os dias. Hoje, no Rio de Janeiro, que a gente vive aqui no Brasil, um país tropical, ali embaixo da linha do Equador, aqui no Ocidente, vamos supor que a gente tivesse a religião do judaísmo na nossa vida esperando o Messias. Se ele viesse agora como Messias pela primeira vez, a gente ia rejeitar. E eu? E vou falar, na segunda vida eu entendo. Não, em dúvida. Eu Eles entendo botam o pé que na terra e misericórdia. eu entendo. Vai até na segunda vida dele, o poder dele vai ser tão grande na descida que até o mundo das oliveiras se fundirá. Vou falar agora. Eu entendo que a gente só não vai crucificar ele na segunda vida, porque ele não virá mais como cordeiro, mas sim como um poderoso. Será que vai vir? Sério? Sim. Eles é como juiz, né? Porque Na segunda vida,
Se ele viesse como cordeiro, nós Não, agora você me pegou. Me confundiu. Vem cá, Luana. Na segunda vinda dele vai vir assim? Como é que será a segunda vinda dele? Todo olho verá. Mas como que ele virá? Vai descer do alto do céu, poderoso, juiz. Vai pisar na terra? Não, nem sonho, não. Mas ele virá como juiz? Na segunda vinda? É, pode ficar, não é? Não. Não. Na segunda vinda não. Vai vir buscar a igreja. Vai buscar a igreja. Nos ares. 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre Vai isso. buscar a igreja. Nos ares. Nós subiremos nos ares. E nos encontraremos com ele. Na segunda vida dele será. Não mais como poder. Como noivo. Lembra da Sulamita? Nós somos a Sulamita de Jesus. Pastor, quando eu estava estudando para ministrar aquela aula da IBD da janela 1040, Sim. eu cheguei num estudo em que um estudioso estava falando que aquele setor ali da janela 1040, só a volta de Jesus converterá aquele quadrante de uma vez só. Não tem como evangelizar aquele lugar ali devido a tantas dificuldades naquele território. E o coração cauterizado, a religiosidade. Ele crê que todo aquele perímetro vai ser evangelizado no mesmo instante. Quem vai evangelizar? Se nós estamos lá na glória com ele. Não, o próprio Jesus. Quando Jesus voltar, vai converter todo mundo. É o estudo que ele apresentou. Mas essa evangelização se dará em que época ali no dispensacionalismo? Isso que eu não estou entendendo. Porque tem que ter uma etapa de acontecimentos para que isso aconteça. Você tem que encaixar esse teu pensamento, esse estudo, dentro de um evento, dentro dessa dispensação, desse dispensacionalismo. Não, sim, mas a visão que ele demonstrou no estudo não é a nossa visão pentecostal, não. É de outra visão. Porque a nossa visão é o que o senhor falou agora. Ele vai vir e vai arrebatar, ele vai levar a igreja. Nós estaremos lá nos ares. Estaremos lá nos ares. A parousia, 7 anos. Isso. Quem vai estar aqui na terra? Quem é o povo que vai estar aqui na terra? Judeus e gentios. Só sobe quem é a igreja. Sim. Judeus e gentios na terra, 3 anos e meio de paz. 3 anos e meio por falso Messias. Porque a segunda pessoa da Trindade satânica vai imitar a segunda pessoa da Trindade divina e vai se fazer carne. E vai enganar muitos. 3 anos e meio vai fazer uma estátua imensa, vai pedir para o povo judeu adorá-lo. Judaísmo, os judeus não adoram a imagem. Aí ele vai se revelar quem ele é. Aí serão 3 anos e meio de total decadência, guerra, tudo mais. Durante 7 anos. Lembra das 70 semanas, 7 semanas de Daniel? 70 semanas, no calendário está faltando acho que é uma semana. São 7 anos. São esses 7 anos enquadrados ali na grande tribulação. Passados 7 anos, Jesus desce. Aí ele vai vir à terra, sozinho. Nós chamamos de Armagedon. Ele vai lutar com o anticristo, com a besta, e ele vai inaugurar no grego chamado Geema, que é o local de habitação dos mortos. Certo? O que foi, Leandro? Quer ir lá pegar um ar? Vai pegar um arzinho. Nesse período de 7 anos, 3 anos e meio de guerra aqui, a Bíblia vai dizer, João vai dizer em Apocalipse, que o céu está lá, estão lá os discípulos e tudo mais, os 24 anciões, e começa a subir um povo. Eles olham para Deus e questionam, quem são esses que subiram? Estão vindo aqui. Deus vai falar, esses são os que vieram da grande tribulação, cujos nomes não estavam escritos no Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então haverá salvação na grande tribulação. Só que a igreja não vai estar aqui. E não estando da igreja, não estará quem? Quem? Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita na igreja e não em tempo feito por mão de homem. Se você sobe, o Espírito Santo vai junto. Então quem vai evangelizar na terra? Se haverá salvação. Quem vai evangelizar? Não. É esse padrão que eu quero entender. As duas testemunhas que receberão o poder de Deus para trazer essa evangelização
Só que ninguém sabe se é Moisés e Enoque ou se é Moisés e Elias. Moisés e Enoque porque Enoque foi trasladado, Elias e Enoque também, e Moisés e Elias porque apareceram na transfiguração do monte com Cristo. Só que essas duas testemunhas, olha só como é que a Bíblia é, pessoal. Elas vão lutar e elas vão receber e vão evangelizar, porém elas serão mortas oficialmente em praça pública. A Bíblia diz que todo mundo verá. Internet. Live. Já está falando lá, ó. E tem gente duvidando da Bíblia, né? Vai acontecer. E elas serão mortas. A graça da evangelização. Só que você vai estar lá em cima, Marcelo. Em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal, para fazer intervalo. Revista. Então, o catolicismo vai trazer essa Ave Maria, mais um acréscimo, né? Cristianismo é monoteísmo? Cristianismo é monoteísmo? Sim. As pessoas estão com medo de responder. Eu não acabei de falar, tá na Vejamos algumas das principais seitas e heresias. Monoteísmo abraâmico, judaísmo, cristianismo e... Todos nós conhecemos as três aqui, certo? Não é? Não é? Sim? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Isso aqui pulou. Ó. Judaísmo. Cristianismo, botar na ordem. Certo? Todas essas três religiões, elas são o quê? Monoteístas. Só que elas têm algo em comum aqui. Elas têm Abraão como pai. Lembra da promessa de Deus para Abraão? A maior promessa de Deus para Abraão qual era? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para Abraão, né? Então, tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo, estão debaixo de uma promessa que Deus fez a Abraão. Só que essa promessa vai se cumprir quando se concretizar a paternidade de Abraão. Judaísmo tem descendência em Abraão? Sim. Tem? Sim. Né? Isaac está lá, aquela terra. Islamismo tem? Quem? Ismael. Cristianismo tem? Quem? Não. Peguei vocês. Isaac. Então eu não estou debaixo da promessa de Abraão, minha família não é bendita. Não é monoteísmo. Aí é que está a grande diferença. Jesus quebra protocolo. Ele veio para mudar o rumo da história. Jesus não trabalha com legalidade. De judaísmo passa de Abraão, islamismo também. Só que lá no Novo Testamento vai dizer que até das pedras Deus suscita filhos a Abraão. É só você crer em Jesus e tê-lo na sua descendência que você vai estar debaixo da promessa. Isto é cristianismo. É fazer do nada algo que passa a existir. Entenderam agora? Deixa eu pegar meu queixo aqui no chão que caiu. Pegar meu queixo que caiu aqui no chão. Eu não sou judeu nem sou islâmico.
Mas quando me torno cristão, eu estou debaixo da promessa de Abraão. Pela fé, que até das pedras ele suscita filhos de Abraão. Então eu passei a ser filho de Abraão por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Eita glória! Não é assim que funciona? Maravilha. Então Jesus não é o foco, não é o centro até disso. Agora te pergunto, quem é este? Vocês pararam para pensar a dimensão do Deus chamado Jesus Cristo? A grandeza desse ser, desse homem, desse que se fez carne, o Deus humano divino. Não esperou você amá-lo para te amar, te amou primeiro. E você sabia que até a questão da consanguinidade gera isso aqui tudo também? Eu já falei isso aqui uma vez. Está em Lucas. Jesus foi gerado por quem? Maria. Então ele tem sangue de Maria. Certo? Pessoal, vamos responder. Sim. Umbilical, sangue. Cordão umbilical. Então ele é nascido de mulher de verdade. Então ele é humano. Sim. Mas só humano? Não. Também ele é Sim. Deus, gerado pelo Espírito Santo. Jesus é filho somente de Maria, não de José, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Vamos abrir em Lucas, capítulo número 3. É 3, vamos ver aqui. Eu vou pular algumas coisas porque é muito grande. Só que está indo, é Lucas capítulo número 3, versículo 23. O meu está 23. 23, genealogia. Vou falar só os mais principais, tá? Os principais aqui, olha bem. Genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de quem? José. De José de Eli. Aí vamos pular lá. Vamos lá para o versículo de número 31. Ele aqui de Melá, e Melá de Meliá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, Natã filho de Davi, e Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salar, Salar de Naassã. Agora vamos lá para o 34, versículo 34. E Judá de quem? E Jacó de Isaac de Abraão de Tera de Naó de Serug, Serug de Ragaú, Ragaú de Faleque, Faleque de Eber, e de Eber, e de Eber de Selá, e Selá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de e Lameque de Metusalém de Enoque de Jared, Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de e Enos de e Sete de e Adão de Deus. Já repararam? Lucas quer para quem? Para os gregos. E qual é a ênfase dos gregos? A perfeição da humanidade, a matemática, a ética, a ciência, a estética, a ética. Aí Lucas fala assim, ó, existe alguém que é perfeito, o Filho do Homem, para mostrar a perfeição de Cristo como homem. Tanto é que vai terminar em Adão, o ser humano. Só que nós vimos a genealogia aqui. Vocês sabiam? Vamos lá. Que quando Salomão ele peca, Deus corta a sua descendência. Vai falar assim, ó, nenhum dos filhos teus subirá no trono de teu pai Davi. Aí Salomão vai ter Jeconias. Jeconias vai errar e vai ser levado para a Babilônia. Só que vai dar assim, ó. Salomão, Jeconias, e vai parar, sabe em quem? Em José.
pai de Jesus, ou padrasto de Jesus, enfim. Só que, embora o homem erre e o homem peque, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus tinha plano e tinha aliança com Abel. O plano de Deus, entre aspas, foi frustrado por Caim. Mas Deus levantou o terceiro filho de Adão e Eva, chamado Sete. Quer dizer, substituto. Deus tem sempre um substituto na nossa vida. Aí Salomão, Jeconias, José, Deus vai levantar um outro filho de Davi, chamado, nós lemos ali na genealogia, Natã. Nessa genealogia vai dar Salomão, Jeconias e José, vai dar Natã e vai chegar em Maria. Ou seja, Deus faz uma promessa para Davi e fala para Salomão: nenhum descendente teu subirá no trono de Davi teu pai. Qual era a aliança que Deus fez com Davi? O teu reino será perpétuo, subsistirá de eternidade em eternidade. Vai sempre existir, Davi, o teu reinado. É a promessa de Deus. Paralelamente, parece que Salomão, por dividir o reino norte e sul, tentou frustrar o plano de Deus e a genealogia de Davi. Mas como a promessa de Deus, ela não pode ser arrancada do coração de Deus para com o homem, Deus, de vez de pegar, cortou Salomão e levantou a descendência de Davi pela promessa que ele fez. Aí veio Natã e Maria. O que quer dizer isso? Davi, teu reino é eterno. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, até nisso, se Jesus fosse filho de José, ele seria descendente de Jeconias e estaria no reino de Salomão. Não entraria no reino eterno. Mas ele não é de José, é do Espírito Santo. Ele é de Maria, de Natã, e vai herdar o trono de Davi eternamente como rei. Glória! Meu Deus! Deixa eu respirar. Entenderam? Além da historicidade, olha o que Deus faz. A nossa história, ela não é só fato verídico, ela é espiritual. Deus tem um plano e vai executar. Vai acontecer. Pode vir tantos Salomão e Jeconias para dividir algo na minha vida, mas virá os Natãs e Deus vai cumprir a promessa. Sempre. Sempre. O povo era para ir 40 dias chegar a Canaã. Deus está dando mistério aqui. Olha aqui. Ó, Canaã, Egito. Ó, a linha reta. Muito mais rápido. Vou pular etapas. Vou antecipar o projeto de Deus. É muito mais rápido. Aqui que Deus faz? Não, vai por aqui, ó. Caminho mais longo. Deserto. Mas sabe quem estava no caminho mais curto? Eles até poderiam ir pelo caminho mais curto. Não seriam tratados e entrariam em brigas que não era deles. O que Deus fez? Vai para um caminho mais longo. Nem que seja deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Ele pode te levar ao caminho mais longo. Mas muitas das vezes você quer ir para o caminho mais curto e Deus está dizendo assim, ó, para quem entrar em briga que não é tua? Vá pelo caminho de Deus. Só que a gente quer o caminho mais curto. Não quer passar pelo deserto de Deus. Aí vai encontrar briga que não é para você brigar. Contendas que não são para você. Então eu prefiro estar no deserto longo, na presença de Deus, sendo transformado, restaurado, do que um caminho curto e entrar em briga que não é minha. Sem Deus, sem Deus. Vamos lá? Intervalo, 8h30. 10 minutinhos para tomar uma água, um café? E a gente volta. Os planos de Deus
só. Acabou. Chamado ela para de todo lado eu vou deixar até o apartamento vai montar o seminário ontem, eu vou falar com ele. Ele falou, ó, vamos ver a professora. Eu disse, não, temos um presídio para dar um jeito para ele. Ele firmou com ele sem eu saber. Chegou e falou comigo, ele falou, é louco. Bom ele estar ouvindo essas coisas, porque ele fica muito ouvindo os meus amigos que acham que foi algo natural. Eu não pedi para ele, não pedi para ele. Foi a muitas das vezes eu queria ir. Eu tenho 2 vezes já criado, o funcionário foi embora com tudo, eu falei, ela perguntou, ele ficou aí contigo. E ele foi comigo, pegava a Bíblia, ele disse, e era jovem, ele já está tudo.